Estes são momentos de QI 999 no futebol. Para Cristiano Ronaldo, o que parecia uma chance perdida se transformou em uma das assistências mais brilhantes de todos os tempos. Num jogo entre Juventus e Genoa, Federico Chiesa recuperou a bola no meio-campo e iniciou um contra-ataque fulminante. Mas depois que seu chute foi bloqueado, o rebote caiu para Ronaldo, cujo disparo acertou a trave. Ou foi o que pensamos? A repetição mostrou claramente que o Ronaldo, na verdade, percebeu o Morata se aproximando por trás dele e como ele não conseguiria marcar de um ângulo tão apertado, ele chutou a bola na trave que gentilmente caiu para o gol do Morata. Não, aquilo ali é uma das coisas mais inteligentes que já vi um jogador de futebol fazer. Mas no número 29, Thomas Müller montou uma barreira policial no meio de um campo de futebol. Oh my God, bro. Aconteceu no jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões de 2013, entre Bayern e Barcelona. Aos 70 minutos de jogo, o Bayern já vencia por 2-0 e esperava por outra chance para matar a partida. Então, quando a bola foi passada para Robben, Müller abriu o caminho para ele fazendo isso. Now then, Arjen Robben. It's still Robben. It's still Robben, and that is number 3. Absolutely huge goal. O sujeito se posicionou como um verdadeiro ônibus para bloquear qualquer tentativa de desarme do defensor. Falando em defensores, Lionel Messi usou seu adversário para criar um gol simplesmente imparável. Após lutar por um empate de 2-2 no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Barcelona, o Arsenal entrou em campo no Camp Nou sem saber o que aconteceria. No entanto, aos 18 minutos de jogo, eles saíram na frente com um gol de Sir Bentner. Mas apenas 3 minutos depois, Messi recebeu a bola, fez uma tabela com o Silvestre do Arsenal e a mandou para o fundo da rede. Quando você assiste ao replay, você começa a se perguntar se Messi controlou o seu adversário com tamanha casualidade ou se este foi um dos momentos de maior inteligência tática já vistos no futebol. Por falar em QI elevado, Kylian Mbappé enganou completamente um defensor com um movimento absolutamente brilhante. Num jogo entre o Lille e o PSG, a linha de ataque parisiense de Messi, Neymar e Mbappé marcou para dar à sua equipa uma vantagem de 4-0 no primeiro tempo. Mas em vez de relaxar, eles retomaram o segundo tempo com a mesma intensidade com que jogaram o primeiro. Então, quando a bola foi passada para Mbappé, ele chutou e errou. Ou foi o que pensamos? Well, Hakimi's won it. Mbappe's missed it. Neymar won't. 5-0. It's a calamity at the back from Lille. Na realidade, ele executou uma finta inteligente que enganou por completo o defensor e a todos os presentes no estádio. Mas no número 26, uma jogada brilhante que deixou Lionel Messi deprimido. No jogo de ida da semifinal da Champions League de 2019 entre Barcelona e Liverpool, Lionel Messi e seus companheiros pensaram que já tinham um pé na final após vencerem os Reds por 3-0. Mas enquanto celebravam a vitória, o Liverpool arquitetou um plano para estragar a festa deles no segundo jogo. No dia do jogo, o Liverpool abriu uma vantagem após apenas 7 minutos. No recomeço do segundo tempo, marcaram mais golos para igualar o placar no agregado. Mas, com 10 minutos ainda por jogar, os defensores do Barcelona ficaram desatentos no escanteio. E o Liverpool fez isto. A natureza do gol fez Messi repensar suas escolhas de vida. Mas nem mesmo o escanteio mais famoso do futebol é nada comparado ao truque que deu ao Manchester United uma rara vitória sobre o Man City. Chegando ao derby de Manchester, em janeiro de 2023, todos esperavam que o Man City derrotasse seus rivais como vinham fazendo todos os anos.
Essa previsão parecia precisa, já que o Man City dominou e assumiu a liderança através de Jack Grealish. Faltando 10 minutos para o fim do jogo, uma bola em profundidade foi lançada para Marcus Rashford, que estava impedido. Now Wan-Bissaka. He's got it through to Casemiro. And he's got it through to Rashford, and the flag has stayed down for now. And that's Bruno Fernandes, and now the flag is raised. Fernandes races across to the assistant, Darren Can. Checks himself. Em vez de tocar na bola, ele usou a inteligência para protegê-la até que Bruno Fernandes chegasse e a mandasse para o fundo da rede. Impressionados com essa jogada de altíssima inteligência, os árbitros não tiveram outra opção senão validar o gol. Falando em jogadas inteligentes, você precisa ver a assistência insana do Guti. Depois que um corte caiu para Guti na frente da grande área do Deportivo, ele fingiu que ia chutar, apenas para dar este passe inacreditável. Caramba! Era como se ele tivesse olhos na nuca. Nem o próprio Zidane esperava que ele fizesse aquele passe. Mas o camisa 23, Berahí, com seu pensamento rápido e genial, simplesmente destruiu um goleiro. Durante uma partida entre Fiorentina e Verona, os jogadores do Verona cometeram uma falta boba, bem perto da linha do meio-campo. Mas, com todos aparentemente distraídos, Berahí percebeu o goleiro adiantado e fez isso. Caramba! A inteligência para ver a oportunidade, a confiança para tentar e a técnica para executar tudo em uníssono para esta obra de arte. Mas, no lance número 22, um jogador demonstrou um QI elevado para prever o futuro. Durante uma partida entre o Arsenal e o Burnley, uma bela troca de passes dos Gunners resultou em Ozil recebendo a bola na entrada da área. Agora, espere um minuto. Não há nenhum jogador do Arsenal dentro da área, mas observe o que Ozil faz. Nice football, it's on to Ozil. That's a delightful ball in, and Aubameyang scores! Really well made from the Gunners. Kolasinac turning provider. Inicialmente parecia um passe errado, mas, caramba, foi na mosca! Ele calculou o tempo com perfeição para acompanhar a corrida do zagueiro. A genialidade desse cara está em outro nível, meu! Falando em jogadores brilhantes, o raciocínio rápido do Maicon enganou a todos, incluindo os próprios companheiros de equipe. No jogo entre Brasil e Coreia do Norte na Copa do Mundo de 2010, os norte-coreanos chocaram a todos ao defender brilhantemente contra os poderosos brasileiros. Com as ideias se esgotando sobre como superar seus adversários, um passe foi lançado no caminho de Maicon, mas em vez de levantar a bola para seus companheiros cabecearem, ele fez isso. Maicon wants it, gets it. Nossa, como é que ele sequer pensou em fazer aquilo? O cara competiu consigo mesmo naquele dia, mas nenhum golo tão inteligente conseguiu entrar no nosso top 20. Espera até veres a jogada de QI que quase negou um Mundial ao Messi. Mas antes de chegarmos a esse ponto, vamos dar uma olhada num gol que deixou um goleiro completamente paralisado, como uma estátua. Já com 2-0 contra o Chelsea, os Gunners ainda estavam com muita vontade de castigar os seus rivais londrinos. Então, quando Saka pegou na bola, ele avançou sobre a defesa do Chelsea e fez um cruzamento. Meu erro, quis dizer gol. Tão grande foi o brilho deste remate que o guarda-redes nem sequer tentou segui-lo. Mas se um jogador do Arsenal pode envergonhar o Chelsea assim, tenha certeza que o Chelsea fará o mesmo com o Arsenal. Na versão de 2023 do Derby de Londres, um time do Arsenal avassalador visitou seus desorganizados adversários do Chelsea. Mas assim que o jogo começou, os rapazes de azul dominaram os primeiros momentos. A pressão deles foi recompensada quando Cole Palmer converteu um pênalti com estilo. Apesar de estarem na frente, todos esperavam que o Arsenal reagisse na partida. Mas numa jogada bizarra de pura habilidade, o Murdoch do Chelsea fez isto aqui. Takes over.
Up against Saliba. Oh, Mikhailo Mudryk has scored! Incredible goal! Well, whether he makes it or... Agora, foi isto uma tentativa de cruzamento ou uma resposta ao golo do Saka contra a sua equipa? Deixo-vos responder a isso. No lance número 18, De Bruyne executou uma jogada de 200 de QI que enganou por completo os seus adversários. Numa partida entre o Bournemouth e o Manchester City, a equipa dos Cherries tinha estacionado o autocarro durante a maior parte do tempo. Mas, após uma troca de passes limpa, Agüero abriu a defesa com esta assistência atrevida. Aquele foi um golaço espetacular. Veja só o que o De Bruyne fez. Ele sabia que estava em fora de jogo e largou a bola de forma genial para o Sterling só ter de encostar no primeiro poste. Isso me lembra do drible genial do Messi que confundiu um time inteiro. Assim como De Bruyne, Messi sabia que estava impedido e deixou a bola rolar para o Pedro. Mas em vez de se afastar, ele se posicionou inteligentemente para esperar o passe de corte. L'ha tingut. Pilota per Mascherano, Messi es desentén de la jugada, Pedro, Messi! Sí, senyor! Un altre hat-trick! Acho que a armadilha de impedimento não funciona para jogadores com QI alto. Por isso, não me surpreendeu quando Mesut Özil fez isso. É preciso reconhecer a grandeza, porque como ele conseguiu realizar um passe tão inteligente. Por falar em passes inteligentes, Bruno Fernandes demonstrou agilidade mental para pegar os rivais desprevenidos. Na versão de 2020 do Derby de Manchester, o Manchester United ganhou uma cobrança de falta a 30 metros do gol. Mas, enquanto os defensores do Manchester City ainda estavam se organizando e montando a barreira, Bruno Fernandes os pegou completamente de surpresa, deixando-os chocados com a forma como ele executou a jogada. Não posso mentir, essa foi uma das rotinas de cobrança de falta mais inteligentes e geniais que eu já tive a oportunidade de presenciar. Falando em cobranças de falta inteligentes, Ronaldo e Pjanic uniram suas inteligências para desmantelar seus adversários. Numa partida entre Juventus e Sampdoria, Miralem Pjanic foi o responsável por cobrar a falta da Juve, bem na entrada da área. A essa distância, ele tinha a opção de cruzar a bola para os seus companheiros de equipe ou chutar diretamente para o gol. Mas numa demonstração de jogo de alto nível, ele fez uma combinação com o Ronaldo para realizar isso. Bernadeschi and Pjanic. Pjanic clever! Basta olhar para o Ronaldo, cara. Isso saiu direto do campo de treino. Falando em rotinas de treino, a seleção da Holanda usou toda a sua astúcia para quebrar o coração de Messi. Durante a partida da Copa do Mundo entre a Argentina e a Holanda, os argentinos abriram uma vantagem de 2 gols para praticamente garantir a vitória. Mas a entrada de Weghorst inverteu completamente a dinâmica do jogo. Ele marcou um belo gol de cabeça quando faltavam apenas 8 minutos para o fim do tempo regulamentar. Então, com o pontapé final do jogo, os Países Baixos fizeram isto. Smart 2-2, extraordinary 101 minutes. Uau! Não consigo sequer imaginar a montanha-russa de emoções aqui. De uma vitória confortável a perder a liderança com apenas 2 segundos restantes. Os holandeses quase arruinaram o final de conto de fadas de Messi com o seu livre inteligentíssimo. Mas por mais inteligente que isso tenha sido, não é nada comparado ao que Olmo fez ao Bayern de Munique. Nos últimos minutos do jogo entre Bayern e Leipzig, o defensor do Bayern, Davies, saiu mancando com uma lesão. Como manda o fair play no futebol, o Leipzig deveria ter devolvido a bola ao Bayern. Mas, em vez de a chutar para fora para um lançamento lateral, Dani Olmo pegou na bola e a manteve na linha lateral. Pensando que a bola já tinha saído para um lançamento lateral, Hernandez a pegou com a mão e foi imediatamente penalizado.
Ele parecia confuso, mas Olmo o havia acabado de enganar, fazendo-o cometer um handball perigoso perto da sua própria baliza. Mas, por mais louco que isso tenha sido, você não pode comparar com a melhor assistência de Cristiano Ronaldo. Num jogo entre Manchester United e Aston Villa, Ryan Giggs passou a bola para Ronaldo, que estava completamente de costas para o gol. Agora pare. Olhe para o espaço onde Evra estava correndo. Essa era claramente a jogada a ser feita, mas olhe para o passe que Ronaldo faz. Não faço ideia de como ele conseguiu ver o Rooney a fazer aquela corrida, mas esta é uma das assistências mais geniais de um dos maiores jogadores de todos os tempos. Agora que chegamos aos nossos 10 melhores, vocês estão prestes a testemunhar os momentos de maior inteligência num campo de futebol, começando com um jogador que literalmente previu o futuro. Durante um jogo entre Sheffield United e Newcastle, Jonjo Shelvey foi lançado em direção ao gol pelo seu companheiro de equipe, mas foi imediatamente marcado impedido pelo árbitro assistente. Vendo isso, os defensores do Sheffield simplesmente pararam, até os comentaristas descartaram a chance. Mas o Shelvey marcou. Agora veja a reação dele depois que ele marcou. It's a good run. I'm not sure he knows. John Carroll came from an offside position. VAR checking the goal here. What's he given? It's a goal! It is a goal! It's 2-0 to Newcastle United. Ele apontou para a cabeça como se dissesse: "Eu sou mais inteligente que os árbitros." Ha! Depois de uma checagem do VAR, Shelvey estava correto. Ele sabia com exatidão o que estava fazendo, o que não se pode afirmar sobre o goleiro que veste a camisa 9. Numa partida entre o Carlisle e o Notts County, Hallam Hope fingiu que estava bebendo água quando, na realidade, estava planejando um ataque bastante duvidoso. Ele, com grande astúcia, espreitou o goleiro, e assim que viu a oportunidade, ele fez isso. É realmente preciso sentir pena dos jogadores do Notts County, porque uma jogada de altíssima inteligência conseguiu ludibriar completamente o goleiro deles. Mas, no número 8, os jogadores do Nantes fizeram uma jogada inteligente que quebrou o sistema. Num jogo entre Rennes e Nantes, Lucas Diop fez um passe em profundidade para o seu colega de equipa, que foi imediatamente assinalado em fora de jogo. Ao ver a bandeira subir, ele enganou os defensores, fazendo-os pensar que ia tocar na bola, mas deixou-a passar por ele. Como Lucas continuou a correr, a jogada se armou perfeitamente para o gol. Tenho certeza que o bandeirinha deve ter ficado furioso com essa artimanha. Mas o que um jogador ucraniano, o camisa 7, fez não foi apenas uma jogada inteligente. Foi, na verdade, uma atitude completamente desrespeitosa. Enquanto estava no contra-ataque, o jogador tinha a clara opção de passar a bola para dois dos seus companheiros de equipe que corriam completamente livres em direção ao gol. Mas, embora todos esperassem que ele fizesse aquele passe, ele fez o goleiro de bobo ao fazer isto. É simplesmente um jeito vergonhoso de levar um gol. Falando em gols embaraçosos, o goleiro Adrian, do Liverpool, foi pego completamente de surpresa por um golaço de falta. Numa partida da Premier League entre Liverpool e Brighton, Alisson recebeu um cartão vermelho por tocar na bola com a mão fora da área. Seu substituto, Adrian, entrou em campo e tentou, apressadamente, montar a barreira. Mas antes que ele pudesse se posicionar corretamente, Lewis Dunk já estava comemorando o seu gol. Internacional and Roma, of course, at Liverpool. And it's Dunk, who scores and catches Liverpool out. Well, Adrian. Ceder assim na sua primeira ação do jogo, chamamos a isso batismo de fogo.
E agora que chegamos aos nossos 5 melhores, as coisas vão ficar no nível de gênio do Einstein, começando com um dos melhores gols na história da MLS. Durante uma partida entre DC United e Orlando City, um mau domínio foi parar nos pés de Rooney. Ao se virar e ver o goleiro, ele simplesmente disse: "Dane-se, eu sou Wayne Rooney." Marcar um gol do seu próprio campo é impressionante, sim, mas não é absolutamente nada comparado a alguém que conseguiu enganar Lionel Messi. Considerando o quão prolífico Messi é nas cobranças de falta, a simples visão dele se posicionando sobre a bola aterrorizou os jogadores do Raio Vallecano. Mas Alex Moreno, que estava perfeitamente ciente do que o argentino faria, decidiu impedir que isso acontecesse. For Suarez, but then again it's Messi. 70th minute approaches. 4 on the wall, Messi, and headed over the bar. Caramba! O Messi foi enganado! Isso não é algo que se vê todo dia. Mas se ele não te pega agora, ele te pega na próxima, assim como fez contra o New York Red Bulls. Depois de receber a bola dentro da área de 18 jardas, os defensores do Red Bull pensaram que tinham o Messi encurralado. Mas do nada, ele fez isso. Robinson, Williams, Busquets, over to Jordi Alba, what a touch! Messi, to his right. Keeps it on his left, of course. Oh, what a ball to Kamaski! Caramba, é preciso um QI incrivelmente alto para se conseguir ver um passe como aquele. Ainda existe alguma discussão sobre quem é o GOAT? Vocês podem me dizer na seção de comentários. Mas, em segundo lugar, Samuel Eto'o se tornou o ladrão mais bem-sucedido da história do futebol. Em uma partida entre Cardiff e Chelsea, o goleiro do Cardiff estava se preparando para cobrar uma falta quando Eto'o, de repente, veio por trás dele e roubou a bola. Isso provocou uma grande controvérsia sobre se ele realmente tinha o direito de roubar a bola daquela maneira do goleiro. No entanto, como o árbitro principal permitiu que o gol fosse validado, Eto'o não demonstrou qualquer preocupação. Depois de ter se safado com sucesso dessa situação, todos esperavam que os goleiros estivessem cientes das táticas de Eto'o. Mas parecia que o goleiro do Schalke não recebeu o aviso, porque quando eles enfrentaram o Chelsea na Liga dos Campeões, isso aconteceu. Droga, talvez o Eto'o tenha escolhido a profissão errada, não é mesmo? Mas agora preparem-se, porque é a hora do momento de maior inteligência e astúcia que já vimos no futebol. Todos esperavam que os Los Blancos dominassem a partida entre o Real Madrid e o Barcelona. Quer dizer, eles tinham Vinícius, Mbappé e Rodrigo, todos jogadores muito rápidos. Por outro lado, o Barcelona jogou com uma linha defensiva ridiculamente alta e bastante inexperiente. O Madrid começou bem o jogo, e Mbappé marcou o que ele pensou ser o primeiro gol da partida, que foi anulado por impedimento. Isso ditou o ritmo da partida, pois cada vez que Mbappé corria contra os defensores do Barça, ele era assinalado em impedimento. A defesa do Barcelona continuou armando armadilhas de impedimento perfeitas como robôs. Mbappé marcou mais um gol, mas foi novamente anulado por impedimento. Ao final da partida, o Barcelona havia vencido por 4-0, com Mbappé sendo pego em impedimento por 8 vezes. Agora é preciso um nível de inteligência realmente muito alto para transformar uma sensação vencedora da Copa do Mundo em um jogador amador que não sabe como se manter em posição legal.